Boa tarde a todos. Sou Alain, responsável do marketing e da inovação da Nexans Brasil. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Fazia tempo que a gente não fazia webinar com os clientes da Dimensional. Então, hoje vou ter o prazer de apresentar a utilização dos cabos de inversor de frequência, como Luiz Carvalho, que é nosso engenheiro de produto. A apresentação vai seguir. Eu recomendo vocês, se vocês têm perguntas durante a apresentação, de mandar essas questões no chat que está disponível e vamos responder no final da apresentação. Tá? Temos máximo 1 hora juntos. Ok? Então. Ok. Ok. Durante essa hora, a gente vai abordar alguns temas. Primeiro, por que utilizar os cabos para inversor de frequência? Quais são os benefícios das aplicações? Depois, a gente vai abordar o tema da construção do cabo de inversor de frequência. Como ele está construído, quais são as características técnicas, e no final, a gente vai apresentar a gama de produtos da Nexans que está no estoque da Dimensional. Mas primeiro, eu vou falar um pouco da Nexans. Como eu falei, faz tempo que a gente não conversa juntos, eu vou apresentar, lembrar o que é a Nexans. Então, a Nexans é uma empresa global, né? É uma empresa que tem 120 anos de existência. A Nexans faz parte dos pioneiros da eletricidade, né? A partir do momento que nasceu a energia elétrica, a gente precisou cabos para transportar essa energia. Então, a empresa nasceu nessa época, no final do século XIX. Hoje, a sede da empresa está na França. É uma empresa multinacional, a gente trabalha em 42 países, onde temos atividades industriais e também comerciais. Na América do Sul, nossa fábrica fica no Rio de Janeiro, mas também temos atividade nos países andinos, que são Colômbia, Peru e Chile. É uma empresa, em 2022, que fez um faturamento de um pouco menos de 7 bilhões de euros, mas que eu acho importante é o EBITDA. Temos um EBITDA de quase 10%, que é um valor muito expressivo dentro desse segmento dos produtores de cabos de energia. Nossa estratégia é fornecer cabos, que é nosso core business, mas também fornecer soluções para atender suas necessidades, as necessidades dos nossos clientes. Nosso mercado, hoje, a gente divide em 4 segmentos, ok? Geração de energia, transmissão de energia, distribuição e uso. Aqui são os detalhes, como a gente vai segmentar nosso mercado. Geração centralizada são grandes plantas de produção de energia. Pode ser a gás, pode ser plantas eólicas, pode ser fazenda solar de grande potência. Okay? No Brasil, o mercado eólico e o mercado solar são os grandes mercados da Nexans. Na parte de transmissão, são, por exemplo, no Brasil, os linhões que transportam essa energia dos grandes centros de produção, por exemplo, o Nordeste, para os grandes centros de consumo, por exemplo, o Sudeste. Nexans construiu no passado
esses grandes reuniões, participo, hoje não estamos mais nesse mercado. Porém, estamos no mercado da distribuição, com clientes como a Enel, CPFL, Ampla, Light, são empresas que vão distribuir a energia para o consumidor final. E esse consumidor final pode ser residencial, mas pode ser também industriais. E Nexans, no Brasil, estamos principalmente trabalhando no mercado de data center, mercado que está em crescimento, que precisa de cabos de parceiros que fabricam cabos de qualidade, tá? Infraestrutura, Nexans participa das construções de linha de metrô, linha de VLT no Rio, metrô em São Paulo, e indústria, plantas industriais, por exemplo, produção de pulp and paper, que é uma indústria que está crescendo bastante hoje, né? Como a demanda de papel, como a demanda muito alta de celulose, e que são também grandes consumidores de cabos de inversor de frequência. Como eu falei um pouco mais cedo, Nexans é uma empresa em fabricante de cabos, isso é nossa atividade histórica, mas hoje a gente trabalha também para oferecer serviços para ajudar a nossos clientes a se desenvolver. Por exemplo, aqui são para oferecer serviços, a gente trabalha com alguns parceiros, por exemplo, o Bureau Veritas, que é uma agência de certificação de qualidade, e nesse caso a gente trabalha como a Bureau Veritas para reduzir os riscos e promover as melhores práticas de instalação dos projetos eólicos. Por quê? Esse mercado é um mercado muito forte na Europa e nos Estados Unidos, muito aquecido. Nexans é uma das poucas empresas que sabem fabricar esses cabos de alta tensão submarinos e instalá-los. E queremos certificar a qualidade dessas instalações. Mais perto da gente, Microsoft, nossa plataforma no Brasil, nosso serviço UltraCure Drums, que é um sistema de rastreamento de geolocalização de bobinas, dos carretéis de cabos, está trabalhando como a plataforma Azure da Microsoft. Orange, que é um operador de telecom na Europa, que nos permite de fazer a conexão todos os nossos objetos que são conectados, a internet das coisas. Temos mais de 30.000 objetos, principalmente os carretéis de cabo, estão conectados também no Brasil. Hoje a gente fornece carretéis de cabos como o sistema de geolocalização. Shipeo, também no Brasil, que é um sistema que dá visibilidade à supply chain, informação sobre a posição do caminhão, onde ele está e previsão de chegada do caminhão na obra ou no depósito do cliente. E Schneider Electric, Schneider Electric nos ajuda dentro das nossas fábricas, a passar à indústria 4.0. Os dois pilares de desenvolvimento no Brasil da Nexans são, primeiro, sustentabilidade. O grupo Nexans tem a ambição de ser carbono neutro em 2030. E a Nexans Brasil faz seu papel. Desde 2019, nossa pegada de carbono foi reduzida de 35%. Ou seja, cada vez que vocês compram um cabo Nexans, a pegada de carbono está cada vez menor e a gente pode comprovar isso. São medidas que a gente faz todos os anos, regularmente. Outro exemplo, queremos aumentar a reutilização dos carretéis, temos um novo serviço, a gente vai comunicar sobre isso nas próximas semanas. Nossa meta hoje, em 2023, é de reutilizar 45%, porque as bobinas, os carretéis de madeira que a gente utiliza, 45% deles estejam bobinas recicladas, reutilizadas.
A equipe de engenharia, o Luís, né, trabalha também no design dos cabos, a melhoria, para consumir menos matéria-prima e também começar a utilizar materiais recicláveis e reciclados. Okay? Segurança. Segurança cobre muitos assuntos no Brasil. Segurança, primeiro, segurança a gente pode falar dos cabos que a gente chama luz smoke zero halogênio. São os cabos de proteção contra os riscos de incêndio. Baixa fumaça, baixa propagação do fogo. No Brasil, é um mercado ainda muito pequeno. O PVC acabou de prevalecer, porém, hoje na Europa, 5% dos cabos são zero halogênio. Chile, mais perto da gente, Chile também, desde faz 2, 3 anos, eles têm uma nova lei que obriga a utilizar esse tipo de cabo em lugares onde tem uma população grande. Tá? Então, o PVC vai ser abandonado. E no Brasil estamos um pouco atrás, então temos que melhorar isso. Né? Tive ainda esse mês, o fim de semana passado, um incêndio em São Paulo, na região de Itaim. Quem viu as imagens, uma fumaça preta saindo de um apartamento e a menina se jogou do 6º andar para se salvar da fumaça. Ela morreu, infelizmente. Então, ainda a gente vê muita desse tipo de acidente no Brasil, temos que melhorar isso. Mas também a gente quer proteger as redes dos nossos clientes, a gente trabalha muito com as empresas de distribuição de energia, as concessionárias, para melhorar a qualidade da rede, para evitar corte de luz, evitar perda de energia. E no final também nossa solução como UltraCare Drums permite de geolocalizar o cabo e diminuir fortemente as perdas e os roubos de cabo. Isso são serviços, por exemplo, que são utilizados, que são disponíveis hoje no Brasil. Sustentabilidade e segurança, como eu falei, estão conectadas e estão seguindo as recomendações dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Hoje, são os Objetivos 9 e 11, construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização sustentável, promover inovação. Sou responsável da inovação, temos muitas inovações já lançadas e a lançar nos próximos meses. Tomar cidades inclusivas, seguras, como eu falei, o cabo de luz smoke zero halogênio, por exemplo, é um exemplo do que a gente pode fazer no Brasil. Eu falei que a gente diminui nossa pegada de carbono, a pegada de carbono da fábrica do Rio de 35% desde 2019. Isso são emissões que são medidas, então são ações simples, trocar as lâmpadas em lâmpadas de baixa consumo, investir em novos motores de correntes alternativos que vão consumir menos que cabos de motores elétricos de correntes contínuas, rever todo o sistema de resfriamento da água. Então, são exemplos que fazem que nossa pegada de carbono está caindo bastante. Então, o que a gente faz no Brasil global não é só uma bandeira que a gente agita, estamos anotados para agências iguais. Nosso desempenho financeiro é anotado para agências financeiras como a Fitch, como a Standard & Poor's, como a Moody's. Hoje, estamos anotados para agências não financeiras. A CDP, por exemplo, que tem foco no clima, a EcoVadis, que é uma agência especializada na análise das políticas de responsabilidade social e ambiental, a Sustainalytics, que é uma empresa que mede o risco das empresas,
MSCI, que é uma agência de investidores especializada na responsabilidade social e ambiental. Em 2020, essas notas são muito boas para o mercado. Em 2022, a gente manteve essas anotações e a gente melhorou duas anotações. A MSCI, de BBB menos a BBB, e a Sustainalytics, a gente passou de 20.1 a 20.1. Agora eu vou passar a mão para o Luiz. Primeiro, eu queria mostrar essa foto. Por que essa foto? Porque é a unidade Puma da Klabin, no interior do Paraná. A Klabin é um grande fabricante líder mundial de produção de papel e celulose. A Nexans participa desse projeto, fornecemos os cabos de energia, que se chama média tensão, baixa tensão, e também cabos para inversor de frequência. Esse mercado, esses fabricantes são grandes consumidores dos cabos de inversor de frequência. Então, Luiz, e com você, vamos falar primeiro por que utilizar cabos de inversor de frequência. Boa tarde a todos, muito obrigado, Alain. Agora assumo aqui o barco. Antes de eu entrar na parte das nossas gamas de produtos para cabos, para inversor de frequência, eu queria fazer uma conscientização de quem está aqui acompanhando esse webinar. O motivo de nós utilizarmos essa gama de produto. Começando, fazendo uma análise da utilização dos nossos cabos, eu queria começar falando sobre o motor elétrico CA, de corrente alternada. O motor elétrico é o componente, a máquina responsável de fazer toda a conversão da energia elétrica em energia mecânica. O motor elétrico CA trifásico, ele é muito utilizado nas indústrias devido ao seu alto rendimento, sua eficiência empregada ao processo ao qual ele foi designado e também o desempenho se comparado a outros tipos de motores e também o valor. O motor elétrico trifásico é um dos motores que apresenta o melhor custo-benefício para ser utilizado em larga escala. E esse equipamento ele é muito utilizado em sistema de ventilação, sistemas de bombeamento, pontes rolantes, esteiras, tudo ao qual nós precisamos ali empregar energia mecânica para mover algum fluido, alguma carga, ele é utilizado. Ele vai funcionar com a interação do campo magnético giratório produzido pela corrente alternada, que vai interagir com o rotor. Mas, Luiz, o que é o rotor? O rotor, o motor elétrico, ele se divide em dois principais componentes, sendo ele o estator e o rotor. O estator, ele já é a parte fixa, que fica ali fixada à carcaça do motor elétrico de corrente alternada. Ele é constituído ali por um conjunto de bobinas de fios de cobre que são alimentados por uma corrente elétrica alternada. Já o rotor, ele é a parte móvel do motor elétrico. Ele já é um conjunto de barras de cobre ou alumínio que são fixas aos eixos central. Devido a essa interação do campo magnético ali giratório, induzido pelo estator através das suas bobinas, vai ter essa interação com o rotor, gerando essa conversão da energia elétrica, que está ali sendo consumida, em energia mecânica, para diversos fins, como eu já havia falado. Dando sequência à apresentação, só um momento. Um pequeno delay. Agora foi. O motor elétrico, se ele for diretamente energizado, ele vai sempre estar trabalhando ali em plena carga, gerando ali o consumo energético na sua energia nominal, na sua potência nominal.
Porém, devido às demais aplicações a qual ele é empregado, nem sempre é necessário que aquele processo trabalhe na plena carga, ou seja, na potência máxima com a qual aquele motor ele foi desenhado. Como que nós podemos fazer o controle dessa potência? No motor elétrico seria o quê? Controlar a velocidade desse motor. Para nós conseguirmos realizar esse controle de uma forma mais eficiente e viável para o negócio ao qual ele se aplica, nós podemos utilizar o inversor de frequência. O que é um inversor? O inversor de frequência ele é o equipamento elétrico-eletrônico que vai ser responsável por converter o sinal, que até então é senoidal, que faz a alimentação no motor elétrico trifásico, e vai convertê-lo em um sinal de onda quadrada. Ele só consegue realizar esse trabalho, essa conversão desse sinal de energia elétrica, através da modulação chamada de PWM, do inglês, que vem do Pulse Width Modulation, que é a modulação por largura de pulso. Através dessa modulação, o inversor de frequência ele consegue dar uma característica de onda quadrada, até então a tensão elétrica senoidal, conseguindo, dentre outras aplicações, porque o inversor de frequência ele possui outros atributos, mas o mais importante, o mais utilizado dentro da indústria é o controle da velocidade de um motor de corrente alternada. Os benefícios que nós podemos aqui citar é a redução do pico de corrente na partida do motor. Quando nós utilizamos o inversor de frequência, nós conseguimos fazer ali a rampa, ou seja, o motor ele não entrará em operação na partida direta, ou seja, com aquela alta rotatividade logo de início. Nós conseguimos ali programar uma rampa a qual ele vai chegar em condições de plena carga em um determinado tempo, controlando ali a velocidade, o consumo energético, não tendo a necessidade de até mesmo de superdimensionamento dos cabos ao qual vão fazer o abastecimento, já que durante uma partida de um motor de corrente alternada, a corrente, no momento da partida, pode ser de 6, 7 vezes maior comparado durante a corrente de serviço em plena carga. Uma economia financeira. Como eu havia falado, não há necessidade de estar superdimensionando os condutores que vão fazer a alimentação desse motor elétrico. Prolonga a vida útil dos equipamentos. O motor, quando ele é utilizado junto ao inversor de frequência, ele não vai ter aquelas partidas bruscas para iniciar o seu funcionamento. Ou seja, vai estar ali preservando todos os componentes e outras peças que compõem o motor elétrico. Economia de energia. Como eu havia falado, com a utilização do inversor de frequência, é possível nós controlarmos a potência, o período a qual esse motor elétrico deverá trabalhar e definir ali outras variáveis através de um controle de PID, proporcional, integral derivativo. Nós conseguimos estabelecer variáveis e parâmetros que eu preciso que esse motor trabalhe em plena carga se ele for responsável de bombeamento de um tanque. Se o tanque atingir um nível de 30%, ele precisará trabalhar em plena carga para restabelecer aquele nível o mais rápido possível. Ou não, eu posso parametrizar a utilização desse motor que vai ser responsável pelo bombeamento, que chegou aos 70% desse nível desse reservatório, ele já começa a trabalhar em 20%, em 30% da sua capacidade e retorne a um nível ideal de controle. Aqui. Qual o princípio de funcionamento do inversor de frequência? O nosso sistema elétrico ele consiste em ser trifásico, através das fases RST. Essa alimentação ela vai se iniciar
na ponte retificadora. O inversor de frequência ele é dividido tanto na parte de controle e a parte de potência. Ambos vão ali andar juntos. A parte retificadora ela vai ser responsável de dar a característica da retificação da onda de entrada, alterando a característica de ser senoidal para uma onda quadrada. O filtro ele já vai suavizar qualquer dispersões ou ruídos ali que são oriundos da fonte de alimentação. Já a ponte inversora, através dos transistores, vai ali regular a modulação desse sinal, dando ali a característica de uma onda quadrada ao final desse processo, ao qual aqui na apresentação é a ponte inversora. Aqui nós temos os transistores, ao qual estará ligado a carga, que no caso é o motor trifásico. Porém, o que ocorre? De um modo que nós conseguimos fazer o controle desse motor de corrente alternada trifásico, o inversor, em seu princípio de funcionamento, ele vai gerar ruídos elétricos e eletromagnéticos que podem gerar impactos em sistemas que estiverem próximos ali, gerando interferências. Dando sequência, eu vou falar agora sobre os benefícios e aplicações dos inversores e também desses cabos para inversores. Aplicações. Como eu havia falado, nós conseguimos fazer ali o controle da velocidade dos motores elétricos através da utilização do inversor e também dos cabos para inversores, que nós conseguimos ali controlar a velocidade desses motores, tendo o benefício de ajustarmos os requisitos, né, de produção ou operação, de acordo com a demanda. Conseguimos também, com a utilização dos inversores, realizar o controle de movimento de sistemas de transporte, como, por exemplo, elevadores, esteiras transportadoras, com o intuito realmente de controlar ali a velocidade. Quando nós entramos num elevador, ele não parte naquela velocidade máxima dele. Alguns prédios, quando eles possuem muito andares, nós adentramos dentro de um elevador, o elevador começa com uma velocidade bem suave e durante o seu percurso ele atinge ali a máxima carga dele e depois retorna também, para que nós possamos descer em segurança, né, no andar a qual necessitamos chegar. Podemos também utilizar o controle por meio do inversor de frequência para o controle de processos, tanto de aquecimento e refrigeração, como o exemplo de chillers e aquecedores, a qual nós utilizamos o inversor de frequência para controlarmos a velocidade do motor, que logo em seguida iremos controlar a vazão do líquido ou ar que está sendo ali gerenciado por este motor. Economia de energia. O uso do inversor de frequência, nós conseguimos economizar energia, pois conseguimos ajustar a velocidade, ou seja, a potência que está sendo necessária para que aquele motor venha desempenhar a função a qual ele foi atribuído. Porque nem sempre nós vamos precisar que ele trabalhe sempre em plena carga, em plena potência. Os benefícios que eu posso citar aqui quando a utilização de um cabo específico para os inversores de frequência. Dentre elas, é a redução da interferência eletromagnética. Os cabos de inversor de frequência eles são blindados para reduzir a interferência eletromagnética, garantindo a integridade do sinal transmitido, que no caso ali seria a energia, né? Maior durabilidade. Os cabos de inversor de frequência são projetados para suportar a alta frequência e as correntes geradas por inversores de frequência, o que pode levar ali a um aumento na vida útil do cabo e dos equipamentos. Melhor desempenho. Ao utilizar cabos de frequência, para cabos de inversor de frequência, é possível minimizar o ruído elétrico, o que melhora o desempenho do sistema em geral e também a qualidade de fornecimento da instalação
de um todo. Porque desde o momento em qual nós estamos utilizando o inversor de frequência, nós sabemos que ele, o seu princípio primordial de funcionamento, seus transistores vão ali gerar uma interferência eletromagnética e ruídos na linha. Com a utilização dos nossos cabos adequados para inversores de frequência, nós conseguimos conter esses ruídos nessa instalação, não deixando ele se propagar e atingir outras instalações. E há instalações que são muito sensíveis a interferências, como de dados, redes de LAN, redes de internet, e até mesmo dentro da indústria, outros circuitos elétricos podem sentir a influência, gerando até mesmo o desarmamento, né, de circuitos que são sensíveis a interferências. Vou seguir aqui. Como nós já sabemos, né, a aplicação do inversor de frequência do motor elétrico trifásico, nós vamos agora dar uma olhada nas características construtivas dos nossos cabos para inversor de frequência e qual eles são distintos. No final dessa apresentação, nós vamos ter ali uma tabela que nós podemos ver as diferenças construtivas de um cabo multipolar comum e um cabo multipolar com neutro concêntrico, que é o nosso FIBEP NCF. Na Nexans, nosso cabo para inversor de frequência se chama FIBEP NCF, que é o neutro concêntrico flexível. Eles são recomendados para interligar e alimentar os sistemas com inversores de frequência, do inglês Variable Frequency Drive, VFD. São projetados para suportar os gradientes mais elevados de tensão, mediante ali a presença de harmônicos e a supressão de ruídos e interferências eletromagnéticas, que se fazem presentes nesse tipo de circuito. Já é uma característica de um circuito operado por um inversor de frequência. As normas aplicáveis a este produto é a nossa NBR 7286, né, cabos de potência, e também a 5410, instalações elétricas de baixa tensão. E, Luiz, como que é a construção desse material, desse cabo? O FIBEP NCF, de neutro concêntrico, ele é formado pelos condutores fases por fios de cobre nu eletrolíticos de têmpera mole de classe 5 de encordoamento, atendendo a NBR 280. A isolação, nós já possuímos a borracha de etileno propileno de alta resistência à tração, HEPR, para temperatura máxima de até 90 graus em regime permanente de operação. O núcleo, que é aqui que eu já estou ilustrando a vocês, vai ser formado por 3 condutores isolados torcidos entre si, um para cada fase. A capa interna é composta pela camada de policloreto de vinila, ou PVC, extrudada sobre a reunião, servindo de acolchoamento para o condutor neutro. O condutor neutro, que é o 4 aqui, vocês podem ver, são os fios de cobre nu, dispostos helicoidalmente e regularmente distribuídos sobre a capa interna. A blindagem metálica é constituída por fitas de cobre aplicadas helicoidalmente que estarão em contato com o condutor neutro. E logo em seguida nós temos a cobertura, que é uma camada extrudada de PVC do tipo SP2. Luiz, qual a diferença? Porque eu devo utilizar um cabo Nexans FIBEP NCF e não um cabo multipolar comum. Eu trouxe aqui uma tabela comparativa, a qual nós podemos visualizar. Além de visualizar e também ver as características, seja de construção básica e também características adicionais que estão inerentes aos nossos cabos para inversores de frequência. Podemos verificar que ambos são abrangidos. Um cabo multipolar, eu trouxe aqui o exemplo da Nexans, nosso Peterflex, eles são abrangidos pela mesma norma, 7286. Possuem a mesma tensão nominal, 0,6/1 kV,
máxima temperatura de operação. Condutor é flexível, de classe 5 de acordoamento. Porém, a partir ali da formação, nós já conseguimos ver o que vai fazer ali a distinção de um cabo multipolar comum e um inversor de frequência, um cabo para inversor de frequência. Os três condutores fases e mais o condutor terra. Um cabo multipolar, não há essa distinção. Ambos os cabos são reunidos entre si, com a ausência dessa blindagem, garantindo ali não garantindo a blindagem contra interferências. Porém, um cabo para inversor de frequência, FIBEP e NCF, ele vai ter a capa interna, o condutor neutro através da blindagem, em contato com a blindagem da fita de cobre, a cobertura também em PVC ST2. Coloquei o asterisco que vocês vão ver uma outra alternativa que a Nexans também oferece aos seus clientes. Características adicionais. Ambos são retardantes a chamas, porém, somente o FIBEP NCF ele vai ter a garantia da proteção contra interferências eletromagnéticas, ao qual essa proteção não está presente num cabo multipolar comum. Proteção contra harmônicos não é uma característica inerente a um cabo multipolar comum. Resistência a impactos. Deixa eu ver se eu consigo aqui avançar. Ok. Resistência a... Retornei. Resistência a impactos. Ele oferece a resistência a impactos muito boa. Por quê? Ao contrário de um cabo multipolar comum, ele possui a capa interna de PVC. Isso vai garantir realmente o acolchoamento dos fios do condutor ali neutro e também uma resistência mecânica melhor se comparado a um cabo multipolar comum. A Nexans, visando oferecer uma segurança maior a seus clientes, nós temos também a alternativa de fornecimento do FIBEP NCF AFTOX, a qual, se comparada a um outro cabo multipolar comum, as diferenças só aumentam. Um delay. A primeira diferença que nós temos aqui é já pela norma. O cabo FIBEP NCF AFTOX, ele vai ser regido ali, essas construções e requisitos, pela 13248, ao contrário de um cabo multipolar, que seria a 7286. Vai ter também, continua ainda com a divergência na formação, né, do cabo, no aspecto da construção básica. A capa interna do FIBEP NCF AFTOX vai ser através de um composto polietilínico não halogenado, SHF1, extrudado. E também a cobertura possuirá esse mesmo material, com características de baixa emissão de fumaça e livre de halogênios. Nas características adicionais, o nosso FIBEP NCF AFTOX possui mais características superiores, qualidades superiores se comparado a um cabo multipolar. O retardante a chama, ele já vai ser regido por um teste mais criterioso e mais rigoroso pela IEC 60332-324. Para termos uma ideia, a IEC 60332, ela estabelece que o tempo máximo do ensaio de queima vertical, o tempo que a chama ficará para realizar, né, em ignição, para fazer esse teste de queima vertical, é até no máximo 8 minutos
de acordo com o diâmetro, né, do cabo. Porém, na 60332, ela estabelece que terá que ser analisado pelo menos 1,5 volume desse material não metálico da amostra durante 20 minutos. Ou seja, o requisito para atender a IEC 60332-324 é muito mais rigoroso. Possuirá ainda as proteções contra interferências eletromagnéticas, contra harmônicos, porém terá baixa emissão de fumaça, livre de halogênios, e ainda permanece com a resistência a impactos muito boa se comparado a um cabo multipolar. Gama de produtos Nexans. Luiz, quais são as seções que a Nexans trabalha? Através do nosso site, vocês podem acessar, vai ter ali o catálogo completo individual, e dentro deles nós temos ali dados elétricos adicionais, como capacitância nominal entre fases e a capacitância nominal entre fases e blindagem e indutância nominal. Aqui embaixo eu tenho um extrato dos dados dimensionais que também estão disponíveis no nosso catálogo, e o Alan ele vai estar me ajudando aqui para estar demonstrando vocês como que vocês conseguem ter acesso ao nosso catálogo desse produto em referência ao nosso TDEP NCF e também em outros produtos. Alan, tá aí? Estou aqui. Olha, gente, vocês vão aqui no site da Nexans, nexans.com.br, vão aterrissar aqui, nessa página, ok? Vocês têm aqui os produtos, bom, e o site da Nexans com todas as informações que a gente tem, nossos produtos, soluções, tudo isso é disponível, e aqui vocês têm os produtos, vocês vão descer aqui, cabos para inversor de frequência, ok? Cabos para inversor de frequência, vocês vão poder baixar as datasheets, ok? Tem a visualização dos cabos. Aqui, se vocês têm todos os cabos, vocês podem baixar a datasheet, ok? Aqui vocês podem baixar, depois vocês podem salvar o material aqui, tá? Todos os cabos de nível de 2,5 até 240 milímetros quadrados. As características técnicas, etc. Ok? Tá bem? Não, lá eu tenho um problema, deixa eu ver. Aqui, eu volto aqui. Aí depois, lá embaixo, vocês podem descer e baixar a datasheet de um cabo definido, né? Ok? Aí o cabo 3 por 150, por exemplo, todas as características técnicas, características construtivas, características dimensionais, etc. Tudo isso disponível no site da Nexans. Se vocês têm dificuldade para baixar o datasheet, vocês podem aqui fazer um login. Basta uma e-mail, vocês criam uma senha e assim vocês vão ter acesso mais fácil a todas as informações dos cabos. Certo? Bom, como eu já falei... Eu passo para você, novamente, Alain. Sim, obrigado, Luiz. Como eu já falei, a Nexans, bom, a gente fabrica cabos, tá? Mas também a gente oferece serviço adicional para nossos clientes. E como a gente tem todo o serviço de pós-vendas, como é dimensional, ou seja, primeiro temos vários serviços de treinamento, pós-vendas. Vocês têm um problema com a instalação, como o desempenho de um cabo, de um sistema onde temos cabos da Nexans, ligam para a gente, ligam para o Luiz, a gente pode mandar um engenheiro no local para ajudar vocês. Também temos uma série de treinamento, de módulos de treinamento que depende de suas necessidades, que pode ser, por exemplo, como escolher o cabo em função dos diferentes tipos de instalação,
tá? Como escolher os acessórios, como fazer as conexões terminais, né? Você viu que o cabo é trifásico, como uma fita de cobre, então não é simples, deve ser bem feito para não perder o desempenho do cabo. Como movimentar, posicionar, desenrolar um cabo, por exemplo, a gente vê que aqui isso está errado, tá? A gente vai desenrolar um cabo assim na flange, a bobina precisa ser vertical, então tem uma maneira de fazer, principalmente esses cabos, né? Esses cabos que têm valor importante, então não pode desenrolar um cabo assim, você pode perder o cabo, tá? Etc, etc. Processo de lançamento, treinamentos pode ser feito para as equipes de engenharia, pode ser feito para as equipes de instalador, às vezes, e vocês sabem que as vantagens de receber um treinamento de um fornecedor. Assim, vocês têm o mesmo treinamento quem fazem os treinamentos são os engenheiros de produto, e geralmente vocês têm, assim, as mesmas metodologias de trabalho que o fabricante. Então, limita o erro e também você cria uma conexão com esse fornecedor que ajuda a melhorar a qualidade de trabalho das equipes. Então, é assim, 45 minutos. Agora temos 15 minutos para responder às suas perguntas. Sim. Então, eu vou ali a... Todo mundo escuta? Aqui. Agora sim, a gente vai lá. Eu vou tirar. Recebemos ali duas perguntas, mas eu acho que talvez somente na minha resposta eu responda essas duas. Realmente utilizamos a nomenclatura para cabo neutro, né, FBEP NCF, neutro concêntrico, flexível, a qual a formação dele na entrega, né, na saída do inversor será realmente 3 condutores fases e um cabo equivalente. O cabo ele vai ser constituído dos fios que são aplicados liquidalmente sobre a capa interna, em contato diretamente com a blindagem metálica, a blindagem de fita de cobre do nosso cabo. Recebi uma outra. A Nexans produz esses cabos no Brasil? Sim, produzimos. E talvez produzimos através aqui na nossa fábrica, que se localiza no Rio de Janeiro, aqui na Pavuna. E a Dimensional tem estoque desses cabos? Exatamente. Nosso representante. Parceiro de negócio. Eu vou compartilhar de novo nossos dados, se vocês têm perguntas, se vocês querem entrar em contato com a gente. Mais alguma outra pergunta? Senão já passo para o Luiz Henrique. Questão de certificado, como que funcionará? Ok. Acabei de receber a informação do Luiz que os certificados serão encaminhados por e-mail. Vocês, quando acessaram aqui esse webinar, vocês fizeram ali um cadastro, colocando um nome, e-mails, e assim que finalizarmos aqui, nós temos acesso ao relatório de quem participou desse webinar e durante os próximos dias estarão recebendo ali o seu certificado de participação. Já agradeço imensamente a todos que se dispuseram durante esse dia, né, reservaram essa uma horinha para estar aqui conosco, e espero que em brevemente estejamos juntos em um novo webinar, falando de um novo assunto, sanando outras dúvidas, e é isso, agradeço, gente. Muito obrigado e bom final de semana. Tchau, tchau.
É isso aí, gente.